Deus que faz o cego ver está aqui em frente a mim, está aqui em frente a mim. Deus que faz o surdo ouvir está tirando medo, está tirando medo. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus de milagres és. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus de milagres és. Deus do impossível me alcança e me supre, me alcança e me supre. O Deus que vence a morte, sua vida flui dentro de mim, sua vida flui dentro de mim. Se eu creio em ti, eu creio em ti, Deus de milagres és. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus de milagres és. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus de milagres és. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus de milagres és. O Deus que foi e há de vir, poder do ressurreto Rei, o Deus que dá vida, Deus de milagres, Deus de milagres. Você pode cantar isso? O Deus que foi e há de vir, poder do ressurreto Rei, o Deus que dá vida, Deus de milagres, Deus de milagres. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus de milagres és. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus de milagres és. Cante bem forte. Se eu creio em ti, Deus de milagres és. Glória a Deus. Mateus 24, verso 10, diz assim: naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará.
mas aquele que perseverar até o fim, até quando? Será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amém? Pai, não a nós, Senhor, mas o teu reino. Senhor, venha com a tua graça e com a tua verdade, Pai, diante da tua palavra, é o que nós pedimos. Ensina-nos, Senhor, o caminho que nós devemos andar, Deus, e nós não nos desviaremos. Nos mostra, Senhor, a direção. Nos faça, Deus, entender os teus propósitos, as tuas estações. Senhor, que este mês que está começando agora, seja um mês, Senhor, de discernimento espiritual para a tua igreja. Que nós possamos, Deus, aprender o valor da perseverança, Pai. A perseverança que vai até o fim, como o Senhor que nos amou até o fim, que se entregou por nós, que completou a sua carreira. Senhor, em Ti nós seremos capazes de completar a nossa também, Deus. Por isso, Pai, nós Te pedimos, nos fortaleça pelo poder da Tua palavra. É ela que nos alimenta, Senhor. É dela que dependemos. A Tua palavra que é manifestada pelo amor e pela verdade, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. Muito bem, o mundo está do jeito que está, e o mundo está do jeito que está porque Jesus Cristo disse que assim ele ficaria. Eu quero aqui pegar emprestado uma frase de Billy Graham, que falou que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai circular amanhã. Esse texto especificamente que eu acabei de ler, ele torna essa frase explícita, ele torna essa frase mais real do que qualquer outra coisa, porque esse texto de Mateus 24 é o texto onde Jesus se assenta diante do templo, e ele olha todas aquelas construções, aquelas edificações, e os seus apóstolos sentam do seu lado, e eles dizem: Senhor, olha que belas essas obras, como são belas essas obras, essas grandes edificações. E enquanto eles celebram as edificações, Jesus joga um balde de água fria, dizendo: aí não ficará pedra sobre pedra. E 70 anos depois dessa palavra que Jesus declarou, Jerusalém foi invadida, e o templo foi derrubado, e não ficou pedra sobre pedra. E desde que Jesus declarou essa palavra, nós entramos num tempo profético. O texto, eu não sei como é que está no título do texto, no seu livro, em Mateus 24, no meu está o sinal do fim dos tempos. Tem muita gente que quando olha isso pensa: Jesus, e agora? Vai se acabar tudo, é o fim de tudo? Não, é o fim de um tempo, para o início de um novo tempo. Nós estamos vivendo, desde que Jesus declarou essa palavra, começou o início de um tempo, e aí Jesus começou a declarar coisas que aconteceriam, e ao longo desses 2000 anos, nós estamos debaixo desta palavra, que indica o fim do tempo da igreja como é, para o início do tempo da igreja como será. O encontro com o Senhor Jesus, a igreja que verá o arrebatamento, a igreja que verá a manifestação da vinda do Senhor Jesus Cristo com glória e com poder. Nós cremos que Jesus Cristo ressuscitou, amém? Nós cremos que Jesus Cristo foi aos céus, amém? E nós cremos que Jesus Cristo voltará. E para que isso tudo se torne uma verdade em nós temos sinais. Para que isso tudo fique claro, para que não haja dúvida para a igreja, porque o Senhor, Ele declarou que a sua manifestação seria como um ladrão à noite, que ninguém saberia o dia e nem a hora, que ele viria como um relâmpago que vai do oriente ao ocidente, que seria algo estrondoso, terrível aos olhos de muitos, o dia do Senhor, que nós deveríamos ficar preparados, prontos,
dormir de bota, porque a qualquer momento o Senhor pode se manifestar. Porém, o Senhor foi nos dando sinais. Pensa num Deus cheio de bondade. Olha, eu não vou dizer quando eu volto, tá? Mas está aqui os sinaizinhos. São vários, é como ir jogando grão no chão para a gente encontrar o presente. O Senhor está fazendo isso. Vários sinais da sua manifestação estão surgindo. E no tempo que nós estamos vivendo, a nossa geração talvez seja a geração que está percebendo a intensidade desses sinais. Jesus falou de terremotos. Jesus falou que os terremotos seriam um sinal de que Ele está às portas. E nós estamos percebendo que grandes são os números, a intensificação desses sinais pela terra estão se manifestando. Dia 19 de setembro agora, você deve ter acompanhado, no México houve um grande tremor de 7,1 graus na escala Richter, e esse terremoto abalou a cidade do México. 45 prédios desabaram, mais de 11 mil casas foram destruídas, 360 pessoas, ontem ainda eu consultei, o número está em 360 pessoas que morreram com esse grande terremoto. Sinais do Senhor. Agora o interessante, tem gente que acredita em coincidência, eu não acredito, eu acredito em Jesuscidência. O interessante é que esse terremoto aconteceu exatamente no dia onde eles trazem à memória um terremoto que ocorreu na mesma cidade, no mesmo lugar, há 32 anos atrás. No mesmo dia em que eles estavam fazendo, inclusive eles fazem nesses dias, trabalho de conscientização de terremotos para o povo. Eles aproveitam um dia, a data, para conscientizar. Enquanto muitos estavam fazendo esse trabalho, houve esse grande terremoto. Sabe o que eu entendo aqui, meu irmão? Uma sinalização. Uma sinalização de que Jesus Cristo e a sua palavra é real, de que as coisas estão acontecendo, de que as coisas estão se intensificando. Por isso, não se surpreenda diante dessas atividades sísmicas. Alguns atribuem ao aquecimento solar, a degradação do ecossistema. Óbvio que tudo isso há influência, mas o mais importante é que Jesus declarou como vai acontecer, o porquê está acontecendo, não nos interessa muito. O fato é que Jesus falou que aconteceria. É uma verdade. Jesus falou de fome. Você sabia que de 2015 para 2016 aumentou 35% o número de pessoas no mundo que vivem abaixo da linha da pobreza e que passam fome? Eu não estou falando de pessoas com dificuldades, que de repente um dia não tem o que botar em cima da mesa, porque naquele dia não ganhou dinheiro e naquele dia passou uma certa dificuldade, ou está dependendo de ajuda, de assistência social, de obra social de igreja. Eu estou falando de pessoas que estão vivendo de fato a desnutrição, pessoas que morrem por causa da fome. Aumentou 35%. Sabe qual é o número hoje de pessoas que estão vivendo em desnutrição? 108 milhões de pessoas no mundo estão vivendo dessa forma. A igreja precisa dar uma resposta a isso. Aquele que tem comida tem que dividir com quem não tem. Aquele que tem, não desperdice o que tem. Nós temos uma obra de ação social na igreja, e sabe o que a gente percebe muitas vezes? A dificuldade da ação social atender a demanda. E às vezes não é porque a gente não quer fazer, porque a gente se esquece de fazer. Mas é não se esquecer de fazer, preocupados muitas vezes com os nossos interesses. A gente não está percebendo que tem muita gente dependendo. Se o Senhor nos dá e está sobrando, não é para estocar, é para repartir.
Tudo que o Senhor nos dá em excesso é para repartir. Jesus falou: não juntem, repartam. O princípio da multiplicação está no repartir. 108 milhões de pessoas vivendo desnutrição, correndo o risco de morrer por causa da fome. Só para você ter uma ideia, título de curiosidade: se você pegar o estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e de Lambuja, Uruguai, para a gente ir até o final do continente, são 73 milhões. 35 milhões a menos do que tem de gente passando fome hoje no mundo. Você imagina, do Rio de Janeiro ao Uruguai, todo mundo passando fome. Essa é a realidade. Jesus falou que isso aconteceria. Uma outra realidade que a gente percebe é a realidade das pestes, das doenças. Isso tudo está acontecendo. Nós estamos vendo epidemias, pandemias. No Brasil mesmo, outro dia deu um surto de dengue, de chikungunya, de tanta coisa. Pessoas morrendo por causa disso. Você sabia que a quinta e a sexta maiores causas de morte no mundo é por causa de bactérias, de vírus, de parasitas? A quinta e a sexta maior causa de mortes no mundo é por causa disso. São realidades, meu irmão, são sinais das coisas que estão acontecendo. Jesus falou nesse texto de 24 de Mateus, de rebeliões. A Europa não sabe o que fazer com os atentados terroristas. Você andar hoje na Europa, você andar hoje em continentes, no continente europeu, você está correndo risco a qualquer momento. E o que é isso? É rebeldia. O terrorista é alguém que ele se rebela, ele está no sistema, ele está junto, ele nasceu no país, ele vive no país, ele trabalha, de repente ele se rebela por causa de uma causa, por causa de algo que ele acredita, e destrói a vida de muitas pessoas. A Bíblia diz, Jesus falou que nesses últimos dias, os homens desmaiariam de terror, diante da apreensão das coisas que estariam acontecendo. Jesus falou sobre isso. Jesus falou de guerras e de rumores de guerras. Desde 2011, a Síria está numa guerra civil horrível. Rumores de guerra, a gente está vendo o Trump e o Kim Jong-un, dois malucos o suficiente para apertar o botão vermelho e causar um estrago mundial de proporções mundiais. Rumores, bramido, destruição. O texto que nós lemos diz que muitos se escandalizarão. E aí a gente já começa a vir para a nossa realidade, que a gente fala de fome, a gente fala de guerra, a gente fala de terremoto, a gente fala de pestes. E para a nossa realidade brasileira, nós somos extremamente abençoados. Você deveria dar glória a Deus todos os dias por ter nascido no Brasil. Agradecer, porque nós nascemos num lugar abençoado por Deus. Entretanto, os sinais também nos cercam. E aqui os nossos sinais é de escândalo. Muitos escândalos. Todo dia você liga o jornal, tem um escândalo político, um escândalo moral, escândalo religioso, todos os dias. Jesus falou de numerosos falsos profetas. Falsos profetas a gente quase não vê, né? Quase não percebe. Você tem o Espírito Santo, você tem um discernimento, você liga a televisão, você vê muitos. Muita gente falando em nome de Deus em benefício próprio. Está aí, está surgindo. Aumento da maldade. Meu irmão, falar de Jesus na escola não pode. Agora você colocar um homem nu dentro de um teatro para crianças tocá-lo, aí é arte. Uma perversão, uma inversão total de valores que a gente olha, a gente fica escandalizado.
um aumento da perversidade. Sabe o que isso está promovendo? Um esfriamento do amor. O amor não acaba, o amor se esfria. Por que o amor não acaba? Porque Deus é amor. Só se Deus acabar, se nós conseguirmos matar Deus, o amor acaba. Mas o amor se esfria por causa do aumento da maldade. Isso tudo está acontecendo. Então nós estamos vendo os sinais. Agora a pergunta é: aonde nós vamos parar? A pergunta que o mundo está fazendo diante de tudo que está acontecendo é: aonde nós vamos parar? O mundo não sabe. As pessoas lá fora estão desesperadas, elas não fazem ideia aonde vão parar. Elas olham e não veem esperança, não veem futuro, porque do jeito que a coisa está andando, é destruição, é autodestruição. Aonde nós vamos parar? Eu te faço essa pergunta. Você sabe? Porque Pedro escreveu que nós devemos estar preparados para dar a qualquer um que nos perguntar a razão da esperança que há em nós. Eu não me preocupo quando eu vejo alguém escrever: meu Deus, o que está acontecendo? Onde é que o mundo vai parar? Onde é que vai ser da gente? Quando essa pessoa não conhece a Cristo, quando essa pessoa não conhece o reino, não conhece o evangelho, eu não me preocupo. Agora eu me preocupo quando eu vejo a igreja fazer isso. Quando eu olho numa rede social, numa conversa, o crente, a pessoa dizendo: meu Deus, aonde nós vamos parar? Nós temos uma esperança, nós temos uma fé, nós temos uma certeza, nós temos uma convicção, nós temos algo que nos faz levantar todos os dias com bom ânimo, mesmo diante de tudo que está acontecendo, porque nós sabemos aonde nós vamos parar diante do Rei, o Senhor Jesus Cristo. É lá que nós vamos parar. 1 Tessalonicenses 4: pois dada a ordem, com voz de arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, nos juntaremos com Ele nos ares, nas nuvens, e nos encontraremos com o Senhor nos ares, e permaneceremos com o Senhor para todos sempre, diz a palavra do Senhor. Nós nos encontraremos com o Senhor Jesus, e o texto diz: consolem-se uns aos outros com esta palavra. Não é para fazer coro com a desgraça, não é para fazer publicidade do caos, não é para se apegar a tudo que de ruim está acontecendo, não é para se desesperar com tudo que está acontecendo. O nosso Redentor vive, e por fim Ele se levantará e mostrará a sua face, e nós o veremos, nós nos encontraremos com Ele. Essa é a razão da nossa fé, e é a ordem de nos consolarmos uns aos outros com essas palavras. Meu Deus, eu não sei onde nós vamos parar, nós vamos nos encontrar com Cristo. Não pense que o Senhor não está vendo, meu irmão. Efésios 2 diz que tudo, não é alguma coisa, é tudo está diante do Senhor, descoberto e revelado. Não há nada em toda a criação que esteja oculto aos olhos de Deus, mas tudo está diante dele, descoberto e exposto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Chegará o dia, meu irmão, em que Jesus Cristo vai se manifestar. Todo olho verá, toda lágrima será enxugada, toda doença cessará, toda injustiça cessará,
tudo que de mal está acontecendo, meu irmão, é sinal para a igreja, mas o Senhor está sinalizando, apenas para que a gente entenda, quando essas coisas começarem a acontecer, ergam as vossas cabeças. Jesus Cristo disse, tem crente andando de cabeça baixa diante de tudo que está acontecendo. Jesus disse, não anda de cabeça baixa, erga as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Redenção está se aproximando diante de tudo o que está acontecendo. Ele está às portas, Ele está batendo, Ele está preparando a igreja. A noiva precisa se ataviar, a noiva precisa se animar, a noiva precisa pegar óleo de sobra, meu irmão. É tempo, sabe do quê? De buscar a presença, a face, o Espírito Santo de Deus. Parar de discutir por coisas pequenas, parar de se dividir por coisas pequenas, parar de ser influenciado por coisa pequena e se unir como igreja viva do Cordeiro, porque a qualquer momento Jesus bate às portas. Pedro, diante da casa de Cornélio, foi pregar ao Cornélio, Atos capítulo 10, e disse, foi-nos dada a ordem de testemunhar e declarar que Deus o fez, que é em Cristo, juiz de vivos e mortos. O juiz está às portas. Chegará o dia em que nos encontraremos com Ele. Nós devemos nos consolar com essas palavras. Jesus disse, não se preocupem, porque os dias serão abreviados, por causa dos eleitos, por causa de você, por causa da sua vida e da sua família, os dias serão abreviados, então você não vai sucumbir diante de tudo que está acontecendo, os dias serão abreviados, porque o Senhor te ama. Para onde nós iremos? Para onde iremos nós? Ou nozes, para o encontro com o Senhor Jesus. Estamos caminhando para lá, estamos nessa direção. E aí, segunda pergunta então, o que a gente faz até lá? O que a gente faz até lá? Viemos todo domingo na igreja? Nos empanzinamos do Espírito Santo e vamos para casa celebrando como Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e os meus estão salvos, e o mundo que se lasque? É isso? Não. Jesus disse que enquanto essas coisas acontecessem, e este, verso 14, e este evangelho do reino, não é o da prosperidade, não, é o do reino. Não é o da bênção, não, é o do reino, é o evangelho do reino. Jesus falou o evangelho do reino. E este evangelho do reino será pregado como testemunho a todas as pessoas, a todas as nações, e então virá o fim. Note que Jesus não disse esse evangelho deve ser pregado, e esse evangelho deverá ser pregado. Jesus disse esse evangelho será, porque ninguém pode parar o evangelho do reino. Pode parar o evangelho da bênção, pode parar o evangelho da prosperidade, pode parar o evangelho do toma lá da cá, tudo isso levanta e cai, mas o evangelho do reino jamais, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra o reino, contra a palavra, contra a igreja. E esse evangelho do reino será. Já tentaram destruir, meu irmão, o reino de Deus ao longo desses 2000 anos. Todos os dias alguém se levanta para paralisar a pregação do evangelho do reino, a quem Paulo também chamou de evangelho da graça. Mas esse evangelho será, porque ninguém pode parar. Na Coreia do Norte é proibido pregar a palavra. Vocês sabem o que eles fazem lá? Eles vão na fronteira da Coreia do Norte com a Coreia do Sul e fazem uma missão que eles chamam dente de leão. Dente de leão é aquela flor que quando bate o vento ela vai pelo vento e as suas sementes vão junto e ela vai se multiplicando. E a missão é chamada dente de leão. Eles colocam balões com gás hélio, esperam o vento bater em direção à Coreia do Norte, enchem balões de gás hélio, colocam bíblias dentro dos balões e enviam. Porque o evangelho será.
Lugares onde está fechado, meu irmão, a oportunidade para o Evangelho ser pregado. O Evangelho não será paralisado. Agora, sabe o que isso quer dizer? Que se nós nos calarmos, as pedras clamarão. O Evangelho será independente de nós, apesar de nós. Tem muita gente que foi chamado para pregar o Evangelho, mas está calado. O Evangelho não está. Está perdendo a oportunidade de ser alguém que vai marcar a sua geração. Está perdendo a oportunidade de virar alguém com propósito nessa terra, alguém que manifesta o reino de Deus, porque esse Evangelho será pregado. Você sabe o que é a palavra pregado no original? Eu tomei o cuidado de dissecar esse texto no original, para saber palavra por palavra o que Jesus estava querendo dizer. Pregado significa anunciar, proclamar como um arauto. Você sabe o que é um arauto? É aquele soldado que vai com uma corneta na frente do rei, levando a mensagem, dizendo: o rei está vindo, o rei está chegando, o rei mandou dizer, o rei falou, o rei declarou, o rei ordenou. Ele vai com um arauto, com uma trombeta, com uma corneta, ele vai fazendo barulho. Todo mundo sabe que um arauto é um arauto, porque esse Evangelho será pregado. Não caberá nesses últimos dias, meu irmão, agentes secretos. O mundo vai saber que você pertence ao Senhor. Nesses últimos dias, o mundo saberá, Deus mostrará, diz a palavra, a diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve a Deus e quem não serve. Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele diante do meu Pai. Aquele que me negar, eu o negarei. Que as pessoas olhem para nós e vejam que nós pertencemos ao Senhor Jesus. Que nós sejamos esses arautos. Igreja, reunião, congregação, é bom para fortalecimento, é bom para renovo, é bom para reconciliação, para renovação. Mas lá fora as pessoas precisam saber quem eu sou, a quem eu sirvo, quem me governa. E esse Evangelho será pregado como testemunho. O testemunho é a vida. O testemunho é a vida. O Evangelho do reino. Sabe qual é o erro de muita gente? Achar que o Evangelho do reino é material. Ele vai se manifestar materialmente. Quando Jesus se manifestar, quando Jesus voltar, quando Ele começar a governar a terra, porque a Bíblia diz que Ele governará com cetro de justiça, todo olho verá, se tornará material. Mas hoje o Evangelho do reino não é algo material. O Evangelho do reino hoje é uma cultura. Por isso que Jesus disse: o Evangelho está dentro, está entre. É uma cultura, é um estilo de vida. O que é uma cultura? É uma junção de princípios, de crenças, de valores, de hábitos. É uma mistura de tudo isso. A minha cultura, ela é carregada de crenças, valores, hábitos e práticas e princípios. Isso é cultura. E a cultura do reino de Deus tem que estar dentro de nós, porque ela se manifesta. Nós pregamos com as atitudes que nós temos, das pessoas olharem e perceberem: ele não é normal. Ou melhor, não é comum, normal é. Porque o comum hoje é enganar, o comum hoje é passar por cima, o comum hoje é sair se dando a melhor o tempo todo, o comum hoje é pagar na mesma moeda, o comum hoje é não levar desaforo para casa. Esse é o comum. Mas de repente você vem com uma cultura diferente. Dá a quem peça emprestado. Abençoe os que te amaldiçoam. Amem os teus inimigos. Prefira dar honra aos outros mais do que a si mesmo. O maior entre vocês deverá ser o servo. É uma outra cultura. É algo totalmente diferente do que o mundo prega.
E é isso que nós estamos sendo chamados para vivermos nesses dias, até que chegue o fim. Nós vamos manifestar a cultura do reino de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa cidade. E este evangelho será. Existem pessoas que estão manifestando essa cultura. Outros, infelizmente, são apenas crentes. Só acreditam. Creem que existe um Deus, creem que existe um Senhor, mas não tem frutos que determinem, que mostram aquilo que creem. A cultura é a manifestação do fruto. É para isso que o Senhor está nos chamando nesses dias. Que este mês de outubro seja um mês onde a gente manifeste a cultura do reino de Deus. A cultura do reino de Deus é se tornar semelhante àquele que é o rei desse reino. Ele é o nosso maior exemplo, o nosso maior modelo. Essa semana eu tive uma noite difícil de sono. O Luca teve tosse, nós acordamos, cuidamos dele, e depois que ele foi dormir, era 3 horas da manhã mais ou menos, eu tentei dormir, não consegui. Me veio uma inspiração de pregar a visão da igreja, escrever a visão da igreja. Na próxima ceia nós vamos fazer a declaração da visão. Você vem e você vai entender o que a gente crê. E está lá, meu irmão, na visão da igreja o Senhor disse que nós nos tornemos uma igreja semelhante a Cristo, em graça, amor e verdade. Manifestação da cultura do reino de Deus. Manifestação da prática da cultura do reino de Deus. E como é que eu vivo essa cultura? A primeira coisa, meu irmão, é crer. Você precisa crer que o reino de Deus está em nós. Crer de uma vez por todas que o reino de Deus está em você. Jesus disse: o reino de Deus não virá de uma forma visível, nem se dirá que está lá ou acolá, porque o reino de Deus está dentro, no meio de vocês. Uma cultura que sobrepõe. É muito difícil a gente entender de cultura, porque o Brasil é um país miscigenado. Mas a gente conhece, se a gente for em regiões mais interiores, a gente vê culturas familiares, tradições familiares, princípios que famílias guardam. Este é o nosso entendimento. Nós devemos ter o reino de Deus acima de todas as coisas em nossa vida. O que significa o reino de Deus? Como é que Jesus agiria naquilo que eu estou fazendo? O que Jesus pensa? Como Jesus falaria? Como Jesus iria? Como ele se comportaria? Nós vivemos uma cultura, meu irmão, dentro de nós, que precisa ser levada para toda a terra, porque essa cultura, ela vai começar a vencer o mal. O bem vence o mal, a luz vence as trevas. Que a nossa casa seja o reino de Deus. Que a nossa casa esteja alinhada com o reino de Deus. Eu preciso crer. Crendo, eu preciso experimentar, desejar experimentar. E experimentando, manifestar na vida dos outros. Primeira coisa. E aí Jesus disse: esse evangelho do reino, ou o evangelho da graça. O que é evangelho? É a boa notícia. No meio do caos, tem uma boa notícia. Ah, deu terremoto, ah, é fome, ah, é peste, mas eu tenho uma boa notícia. Jesus ressuscitou. O Senhor é amor. O Senhor é bondade. Eu tenho uma boa notícia para você: o Senhor é cheio de misericórdia. Eu tenho uma boa notícia para você: o Senhor é cheio de bondade, alegria, justiça e graça. Está difícil, está complicado, esse mês foi injustiçado, pessoas te fizeram mal, te escandalizaram, você viu maldade do seu lado, você foi vítima da maldade. Eu tenho uma boa notícia para você: o Senhor tem compaixão com a tua vida e vai te levantar desse lugar onde você está. Isso é manifestação do reino, isso é a pregação do reino. Portadores de uma boa notícia, proclamadores de uma boa notícia, mas aqueles que também usufruem dessa verdade dentro de si. Você quer uma boa notícia do reino de Deus? Deus é amor. Entenda isso de uma vez por todas. Você precisa entender isso, porque Deus tanto amou o mundo,
que entregou, que deu. João vai dizer, Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Sabe por que muita gente não vive o reino de Deus? Porque ele acha que Deus é ira. Porque ele acha que Deus é vingativo. Quem nunca aqui, cuidado, ouviu quem sabe? Cuidado, o que você vai fazer, Deus castiga, hein? Deus não castiga, Deus disciplina, é diferente. Castigo é humilhação, castigo é vingança, disciplina é orientação, é correção. E a disciplina de Deus é a disciplina de um pai que ama. Ele diz, eu disciplino porque eu amo, porque vocês são filhos. Quem é pai aqui e ama o seu filho sabe que é importante discipliná-lo. Entretanto, a disciplina é em amor e não em ira. Você precisa entender isso de uma vez por todas, ou você não manifestará, não viverá e não crê no reino de Deus. Tem uma igreja por aí pregando que Deus está irado, que Deus está com raiva, que Deus vem com castigo, que Deus odeia, que Deus vai botar a mão, Deus vai pesar a mão em você. Tem gente se achando o pregador do evangelho dizendo isso. Não, meu irmão, Deus é amor. Isso precisa ser dito, porque a humanidade está carente disso. Essas coisas todas estão acontecendo por causa do esfriamento do amor. Você tem a fonte do amor dentro de você, o Espírito Santo de Deus. Você crê, você experimenta. Não é só crer para os outros, é entender que Deus também te ama. Porque tem coisas que não acontecem como a gente quer, a gente acha que Deus está irado conosco. Tem gente que não consegue romper porque carrega uma culpa dentro de si, toda a vida trazendo angústia dentro do coração, e medo, e culpa, e condenação, porque não entendeu que o amor cobre uma multidão de defeitos. Quantos defeitos você tem? Ou tem algum perfeitinho aqui? Deixa eu ver. O amor de Deus cobre os teus defeitos. Deus é tão amoroso que Deus não quer te expor. Deus quer te amar. Deus quer ter a oportunidade de poder tratá-lo, mas em amor, não em ódio, não em raiva. Por isso, deixa o reino de Deus entrar dentro de você. Um reino de justiça, de paz. Deus é paz. Você precisa entender isso. O mundo está em guerra, mas Deus tem paz. O mundo pode estar em guerra do lado de fora, mas dentro da tua casa haverá paz. O salmista disse, em paz eu me deito, e logo adormeço, porque só tu me fazes habitar em segurança. Sabe o que estava acontecendo com ele? Perseguido, tentativa de homicídio, expulso do seu trono, dormindo ao léu, mas ele disse, aqui, em paz eu me deito, e logo eu adormeço, porque a paz que eu preciso, o mundo não pode me dar. A paz que eu preciso não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora, ela flui. Deus é paz, meu irmão. Que este mês de outubro seja um mês de paz. Paz para você trabalhar, paz para você andar na cidade, paz para você fazer negócios, paz para você dormir, paz para você se renovar, paz para você celebrar, paz para você projetar. Que a paz que excede todo o entendimento te guarde nesse mês de outubro, em Cristo, em nome de Jesus. Paz. E para a gente ir para o final, porque a ceia já está na hora. O reino de Deus é muita coisa, é misericórdia, é bondade, é compaixão, é generosidade, é acolhimento. O reino de Deus é tudo isso, e tudo isso precisa ser pregado e manifestado. Mas o reino de Deus, sobretudo, é alegria. A igreja precisa entender que Deus é um Deus alegre, sorridente, bem-humorado, disposto. Esse é o nosso Deus. Deus não é um Deus mal-humorado, carrancudo, nervosinho, desequilibrado.
Um Deus que acorda de manhã, eu vou te abençoar. No meio da tarde, não, eu quero saber de uma coisa, eu vou te dar uma chicotada. Não estou legal, não tomei meu Rivotril hoje. Deus é alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. Você sabe o que Deus é, meu irmão? Deus é Deus de festa. Deus é Deus de celebração. Você quer viver o reino de Deus na sua vida? Começa a festejar, meu irmão. Começa a festejar tudo que o Senhor tem feito. Comece a festejar as pequenas coisas. Se alegre, faça festa com tudo que o Senhor tem te dado. Celebre, sabe por quê? Porque o diabo muitas vezes tem tentado roubar de nós a alegria da celebração. Leva pau, sofre, é injustiçado, chora horas, se derrama nos pés do Senhor. Aí a vitória vem, a porta se abre, os céus se rasgam, a chuva é derramada sobre nós. Fica, meu Deus, eu não vou nem comemorar, é muito bom para ser verdade. Está cheio de gente assim, meu irmão, tem medo de celebrar. Faz festa nesse mês de outubro, por favor, faz festa. Deus é Deus de festa. Quando Deus tirou o povo 430 anos da escravidão, a primeira coisa que Ele fez foi: façam uma festa. E vocês vão celebrar essa festa como decreto perpétuo. Está lá em Êxodo capítulo 12. A Páscoa era uma festa. Quando o povo atravessou o Mar Vermelho, o que Ele disse? Façam festa. Venceram a tribulação, o diabo ficou para trás, perdeu, playboy, faça festa, celebre, comemore. Comemore as grandezas do Senhor, comemore tudo que o Senhor tem feito, comemore, o Senhor te deu uma família, celebre, faça festa. O Senhor te deu uma igreja para celebrar, celebre, faça festa. Chega dessa igreja xarope, chata, reclamona toda a vida, a luta está grande. Será que não tem nenhum motivo para fazer festa? Não tem nada aí para dizer obrigado, Senhor, se alegrar com isso? Festa. O Senhor é um Deus de festa. Jesus Cristo, quando veio, aos 12 anos de idade, foi para a festa, diz a palavra. A festa acabou para os pais dele, mas não acabou para ele. Os pais foram embora e ele ficou no templo fazendo festa. Porque Jesus gosta de festa. O seu ministério começou aonde? Numa festa. Estava acabando a festa, Jesus disse: não, multiplica isso, transforma a água em vinho e dá-lhe festa. Para morrer ele escolheu uma festa. Ele morreu na Páscoa. Tem gente que fica: ai, Jesus morreu. Meu irmão, a morte de Cristo é a alegria da igreja. Porque a morte de Cristo foi a celebração, foi a redenção, foi a justificação da igreja. Jesus disse em 1 Coríntios capítulo 11, participem disso, em memória de mim, porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste vinho, vocês estão anunciando a minha morte até que eu venha. A vinda de Jesus vai ser tristeza? Não, vai ser festa. O Pentecoste é a segunda maior festa do povo judeu. Jesus escolheu o Espírito Santo de Deus, decidiu que o Espírito Santo de Deus viesse num dia de festa. A volta do Senhor Jesus Cristo será as bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, uma grande festa. O reino de Deus é alegria. Tem muita coisa acontecendo de ruim, é verdade, mas nós estamos alegres. Salmo de número 100, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra, servi ao Senhor com alegria, porque Ele nos ama, porque Ele nos justifica, porque Ele nos abençoa, e porque esse mês será o melhor mês de outubro da tua vida até aqui. Se você crê, já comece a fazer festa. Vamos nos colocar de pé.